Oi, oi, tudo bom? Então, recentemente eu estava no Instagram e eu vi esse vídeo aqui. So why is it that in the Old Testament there's no mentioning of a son? Who told you there's no mentioning? Want me to give you a mention? I can give it to you. Here, Proverbs 30, verses 3 and 4. Hold on. Proverbs. I neither learn wisdom nor have knowledge of the Kadoshim. Kadoshim is for Kadosh, holy ones. I don't have knowledge of the holy ones, meaning these holy ones are beyond my ability to understand. Now watch this. Who has Who has ascended? gone up to heaven and come down? Yes. Whose hands have gathered up the wind? Go ahead. Who has wrapped up the waters in a cloak? Keep going. Who has established all the ends of the earth? What is his name? And what is the name of his son? E depois deste momento, o vídeo tem uma edit com fotos de Jesus mostrando a mitada do nosso querido apologeta. Porém, e se eu te disser que na verdade esse texto primariamente não está falando de um suposto filho de Deus e nem de Jesus? E não, eu não sou um liberal, eu sou um cristão confessional. Mas se você quer escutar um pouco do que eu tenho para dizer, vem comigo nessa jornada. Bom, a gente precisa olhar para as coisas com um pouquinho de cuidado antes de fazer afirmações desse tipo, principalmente em debates apologéticos, pois elas podem acabar jogando a gente para uma cilada na hora de interpretar um texto. O nosso amigo não está errado em querer defender a fé, mas a forma que ele faz é totalmente desregrada. Isso fica muito bonito em cortes e debates no qual o propósito principal é humilhar o inimigo, mas quando se trata de analisar biblicamente as passagens, nós precisamos de algumas regras e cuidados ao lidar com o texto bíblico. Hoje eu vou tentar te levar para uma interpretação bíblica que eu acho mais cuidadosa. Primeiramente, precisamos falar um pouquinho sobre o livro de Provérbios. Ele não é um livro de leis jurídicas, como é o caso de alguns livros do Pentateuco, como Levítico, Números e Deuteronômio, mas é um livro de sabedoria, onde o seu objetivo é tornar o leitor mais sábio e não tomar caminhos que, aos olhos da sabedoria de Deus, são errados. Então, o livro não está preocupado em te afirmar coisas que darão certo 100% das vezes que você fizer, mas no geral vão ser boas ou ruins. Se o livro quisesse realmente falar quem faz o bem prospera e quem faz o mal morre, em literalmente 100% das vezes, não existiria o livro de Jó dentro do cânon bíblico. Esse é um personagem sobre quem existem muitas tradições diferentes querendo dizer algo, mas eu não quero falar sobre a questão de saber se ele é do povo de Israel ou se é um autor do outro reino. Eu quero falar do seu propósito dentro do texto bíblico. Agur é apresentado como um homem que questiona a sabedoria humana. Ele coloca à prova tudo o que você pensa saber. E então ele faz uma pergunta retórica, sem respostas. Quem subiu ao céu? Quem ajuntou os ventos nos punhos? Quem amarrou as águas numa veste? Quem estabeleceu os limites da terra? Qual é o seu nome? E qual é o nome do seu filho, se é que sabe? Ninguém conhecia a Deus. Ninguém conheceu o seu filho, ao ponto de dizer que sabe de todas as coisas, já que foi ele quem criou tudo. Aqui não temos uma formulação teológica como a de Nicéia, que é a respeito da pessoa do filho ou da necessidade da existência de um filho de Deus. Aqui temos apenas uma pergunta lançada ao vento, um enigma sem resposta, esperando talvez sem saber por algo que só viria séculos depois. Então, como podemos fazer a afirmação de que o Antigo Testamento diz existir um Filho de Deus? Boa pergunta, meu telespectador. Você fez a pergunta de $10.000 e é aqui que eu irei te responder. Nós não precisamos pegar textos isolados para afirmar que Jesus é o Filho de Deus, mas vamos ler o texto da forma que os próprios apóstolos liam o Antigo Testamento. Preste atenção. Em Atos 13:33, o apóstolo Paulo prega na sinagoga e cita o Salmo 2. Tu és meu filho, e hoje te gerei. Mas sabe o que é mais fascinante? Paulo diz que o hoje desse salmo aconteceu no dia da ressurreição de Cristo. Contudo, no seu contexto imediato, o Salmo 2 não é um tratado de teologia sistemática escrito em um escritório. Ele é uma liturgia cantada na coroação do rei davídico, aquele que faz a sua vontade. E é aqui que saímos de uma leitura rasa do texto prova para uma exegese coerente. Pois, os apóstolos leem o Antigo Testamento de forma tipológica. Esses textos não falam em seu contexto imediato de Cristo, mas canonicamente e escatologicamente, esses textos não são cumpridos em seu contexto imediato, pois como que um rei davídico iria ter os confins da terra como propriedade, ou as nações como herança? Simples, esse texto fala de forma tipológica de Cristo, pois ele é aquele que cumpre todas as proposições feitas pelo Salmo. E isso acontece em outros textos, como por exemplo, Oséias 11:1,
que diz que o Senhor chamou seu filho do Egito. Mas esse texto, no imediato, fala de Israel. Contudo, o apóstolo Mateus quer mostrar que Jesus atua como representante da nação. Quando Israel, o povo, saiu do Egito, eles falharam e pecaram no deserto por 40 anos. Mas quando Jesus, o Filho, ele volta do Egito, ele vai ao deserto por 40 dias e ele vence. Ele cumpre a missão onde a nação falhou. E é dessa forma que eu encerro meu vídeo. Eu não quero desmerecer o jeito de ninguém a responder as perguntas, mas eu creio que eu poderia ajudar um pouco nessa resposta sem usar os textos bíblicos de forma erradas ou utilizando anacronismo. Se esse vídeo te acrescentou com algum entendimento, deixe seu like, compartilhe o vídeo e comenta alguns pontos que você tenha dúvida ou outro tema que eu possa comentar. Muito obrigado por assistir esse vídeo e Deus te abençoe.